somos a Rádio Federal de Alfenas, FM Estéreo, estamos na frequência de 101,3 MHz. Beira, acabamos de receber aí a visita do médico Carlos Marcelo de Barros, está aqui presente no nosso estúdio. Gostaria de agradecer a presença dele, muito obrigado. Gostaria de agradecer também a presença da professora Mariane aqui, que está dando apoio, tanto moral aí, como o apoio não financeiro, mas aquele apoio, aquela alegria, tá animando o nosso estúdio aqui. O apoio técnico também, né? Não, apoio técnico, além dessa alegria que ela está nos propiciando aí. Dizer que é uma honra receber o Dr. Carlos Marcelo de Barros, que é o diretor clínico da Santa Casa, e como professor também da Universidade Federal de Alfenas, e a Mariane, que é professora da Unifal também, que estão aqui conosco e vamos conversar aqui tranquilamente, né, professor? Deixa eu passar aqui um histórico, né, o currículo do nosso amigo aqui. O Carlos Marcelo de Barros, professor, né, da Unifal, ele é médico anestesiologista com área de atuação em dor e cuidados paliativos. Ele é título de área de atuação em dor pela Associação Médica Brasileira, AMB, e também em relação a cuidados paliativos pela Associação Médica Brasileira, AMB. Ele é editor-chefe do Tratado de Dor, Oncologia, Sobramite, da editora Ateneu, não é isso? Professor coordenador da pós-graduação em dor do Hospital Albert Einstein, referente à unidade de Belo Horizonte. E professor anestesiologista, anestesiologista, é difícil falar isso aí, dor e cuidados paliativos da Faculdade de Medicina da nossa querida Universidade Federal de Alfenas. E atualmente ele está fazendo doutorado em ciências farmacêuticas na Universidade Federal de Alfenas também, aqui, né? Com a minha amiga Larissa Helena, não é isso? Exatamente. Então, tá bom. O microfone está aberto para ele cumprimentar os nossos ouvintes. Boa tarde, Alfenas, boa tarde, os ouvintes, boa tarde, Tomão. Agradeço muito o convite. Acho que é muito importante a gente procurar acalmar e, ao mesmo tempo, esclarecer a população sobre as responsabilidades individuais de cada pessoa nessa situação. É isso aí. E você é o diretor clínico da Santa Casa, não é isso? Sim, desde 2014. Então tá bom. E tem várias perguntas aí que nós temos, né, Meire? Você gostaria de começar a fazer as perguntas? Eu tenho uma pergunta aqui da nossa ouvinte, Tereza. Ela quer saber se a lavagem das mãos com água e sabonete é suficiente ou se é preciso também o uso de álcool gel. Não, a lavagem das mãos com água e sabonete é suficiente, desde que ela seja lavada entre os dedos, a palma da mão, o dorso da mão, e a lavagem tem que durar o tempo de 2 parabéns para você. Olha só. É uma maneira fácil das pessoas. Você cantando parabéns, é só um tempo de 2 parabéns. Se a mão for bem lavada, não tem problema você com sabonete não, é suficiente para matar o vírus. Então está aí a resposta para a nossa ouvinte, Tereza. Muito obrigado, Tereza. Muito obrigado, Dr. Carlos, que nos esclareceu já com a primeira pergunta feita. É isso aí. Eu sempre falo que a informação gera a ação, né? E a desinformação gera a conformação. Nós temos aí, eu comentei agora há pouco na rádio o seguinte, Carlos, que essa moléstia, essa doença, né, a Covid-19, ela é como se fosse um fogo que está vindo aqui em direção de Alfenas, né? Porém, nós não podemos esperar, né? Se todo mundo sair gritando fogo na floresta com a mão na cabeça aí, a coisa vai ficar difícil, senão tem que se preparar, medidas paliativas, não é mesmo? Sim. Acho que, inclusive, parabenizar a Prefeitura de Alfenas, parabenizar o prefeitor, teve uma atitude corajosa de agir preventivamente. As ações foram tomadas ontem vai amenizar, sim, os efeitos na cidade de Alfenas. O que a gente não pode cometer no Brasil e na nossa região é o mesmo erro que foi cometido na Itália, que demorou, e não é demorar meses para agir, não, demorou 1 semana, 2 semanas, e a situação saiu completamente do controle. O norte da Itália, ele é reconhecido e reconhecido mundialmente como uma das melhores saúdes do mundo, inclusive melhor que o NHS inglês. E o sistema entrou em colapso em 10 dias, a situação está calamitante na Itália. Eu conversei anteontem com um colega, um italiano que mora lá, falou que a situação fugiu completamente do controle. Está faltando leito, está faltando respirador, a ponto que a Itália hoje está cogitando seriamente a hipótese de não atender pessoas com mais de 80 anos. Uma cidade que chama Bergamo,
que tem 122 mil habitantes, ou seja, uma cidade um pouco maior que Alfenas, teve 300 mortes em 10 dias. Então, não é brincadeira a situação. Agora, são duas questões muito importantes que a população tem que estar atenta. Existem dois paralelos, existem duas epidemias. A epidemia do vírus e a epidemia do pânico e da desinformação. Acho que assim, se a pessoa não sabe o que está falando, pelo amor de Deus, fica quieto. O compartilhamento de notícias falsas, isso não ajuda em nada. Cria a segunda pandemia, Sim. né? Primeiro é o seguinte, em termos pessoais, como pessoa individual, se você não é idoso, não tem diabetes, não tem nenhuma doença crônica reumatológica, não tem nada que abale a sua saúde, não está passando por um pós-operatório, nada que baixe a sua imunidade, a chance dessa doença te causar algum mal é muito pequena, é uma gripe, certo? Só que, em termos de saúde pública, nós poderíamos viver uma catástrofe. O problema maior, cara, sabe o que é? É que as pessoas estão sendo dispensadas das escolas nesse momento, os alunos, né? E, inclusive pessoas dispensadas do trabalho para a realização de teletrabalhos. E as pessoas estão achando que isso é férias, não, né? Vai lá para o boteco beber cerveja. Mas eu observei na PUC, lá em São Paulo, os alunos da PUC foram dispensados para praticar evitar o contato físico, vão para o barzinho da frente e tomar cerveja. Não, e tem aquela velha ideia, né? Que a pessoa fala, eu sou jovem e isso aí não vai me atacar, né? Ou seja, é aquela visão mais egocêntrica da pessoa, não pensando no pai, no avô. Então eu gostaria que você comentasse um pouco em relação a isso aí. Essas atitudes, inclusive hoje eu recebi chocado um folder de uma festa em Alfenas, com a quarentena, não sei. Essa é uma das coisas mais absurdas que eu vi na minha vida. Essa já foi cancelada, já entrou em contato com os alunos. Já... Devia ser preso, por favor. Nós não temos leis para isso. A questão é a seguinte, a solidariedade do brasileiro, às vezes a gente coloca em dúvida essa lenda. Sim. Porque Cada a única um maneira que a gente tem de evitar um contágio, é que a gente fala epidemiologicamente, é achatando a curva. Achatando a curva significa o quê? Que a infecção ela seja de maneira mais gradual. Isso só é possível com o isolamento social. E quando você pega o jovem, por exemplo, assim, você quase não temos no mundo relato de mortes de crianças de 0 a 9 anos. Mas então por que vai fechar a escola primária? Justamente o exemplo que a gente tem na Itália, vários avós pegaram a doença da criança, que muitas vezes a criança não tem sintoma nenhum, que é um perigo. Então, assim, a única solução para que a gente não tenha uma catástrofe é haver algum nível de isolamento social. Isso não tem jeito, é ruim para o comércio. Ninguém quer isso, gente. Sem dúvida nenhuma. Mas é ruim, mas vai fazer o quê? É uma irresponsabilidade agir de maneira contrária. Se a gente fizer da maneira correta, provavelmente não vai ter talvez um toque marcial, né? Sim. Mas se começar a ter, como se diz assim, essa necessidade de evitar que a pessoa saia na rua, provavelmente vai ficar igual na Itália, né? Na Itália já tem os carabinieri lá, já estão praticamente agredindo as pessoas para voltar para casa. A Itália entrou em quarentena nacional. Você para ir no supermercado, você para ir na farmácia, você só tem autorização para ir nesses dois lugares. E é sobre autorização. Você não pode, no caminho da sua casa, ao supermercado, virar para o outro lado, é para ir lá e voltar. Então é uma situação preocupante. Agora sim, que as pessoas têm que levar, vou levar para o lado pessoal, porque 70% talvez das pessoas não vão ter sintoma nenhum, vão ter uma leve dor de garganta, e algum nível vão ter algum sintoma. Poucas pessoas vão, mas poucas pessoas, se você pegar uma epidemia muito grave na cidade de Alfenas, o prejuízo é enorme, e isso falando em vidas, né? Sem dúvida, não falou aqui o diretor clínico da Santa Casa. Beira, tem mais perguntas aí dos ouvintes? Sim, chegou aqui pelo nosso WhatsApp a pergunta do Matheus. Ele gostaria de saber do Dr. Carlos se há uma orientação com respeito à distância mínima que uma pessoa deve conversar com a outra. Olha, há muitas dúvidas a respeito disso, que pouco se sabe ainda do comportamento do vírus. O que a gente recomenda é no mínimo 1 metro. No mínimo 1 metro. Olha o que a gente recomenda. O Brasil, a gente não tem lei para isso e ainda não há evidências para essa necessidade, mas evitar. Se você não tem nada a fazer na rua, fique em casa. A recomendação que a gente tem hoje, fique em casa. Se você for no supermercado, compre e volta embora.
fora. Se você for em algum lugar comprar verduras, coisas, compra e volta. A gente espera que, assim, ninguém sabe como que esse vírus vai comportar num país quente. Porque a epidemia se alastrou muito em países mais frios. Então, talvez exista a esperança que ela seja mais amena no Brasil. Mas a gente não pode contar com isso. Pode acontecer o inverso, né? O vírus às vezes pode até se comportar de forma mais agressiva no calor, né? Nós não podemos contar com isso. Os países que tiveram sucesso agiram dessa maneira. Por exemplo, ontem a Europa inteira está fechada. Ninguém sai, ninguém entra da Europa. Vamos esclarecer algumas coisinhas, Cássio. Seguinte, nossa capacidade hospitalar de Alfenas. Nós sabemos que Alfenas e região, a grande parte das cidades aqui ao redor de Alfenas necessitam do sistema de saúde da cidade de Alfenas. Ou seja, a gente vê sempre pessoas chegando de ambulância para poder serem tratadas aqui em Alfenas devido à falta desses cuidados na própria cidade, né? Sim, que saem de outras regiões, né? São poucas, né? Então, eu gostaria de saber, por exemplo, os leitos de UTI que nós temos em Alfenas são suficientes, se eles normalmente estão lotados, se há uma previsão, se chegar realmente a essa epidemia atingir Alfenas e um número elevado de pessoas procurarem o sistema de saúde, nós não vamos ter capacidade vamos ter que chegar igual na Itália, né? Ou seja, chegar 2 indivíduos, né, precisando de um leito de UTI e vai ter que escolher entre o A e o B, não é isso? Olha, a cidade de Alfenas, ela tem uma saúde invejável. Em termos de Brasil, igual eu falo, eu sou funcionário do Hospital Albert Einstein, conheço o Brasil inteiro, assim, tive a sorte pela profissão de conhecer praticamente o mundo inteiro. A cidade de Alfenas tem uma condição de saúde invejável. Isso aí, a população pode se orgulhar e ficar segura a respeito disso. Mas, como eu disse, o norte da Itália tem, né, uma das melhores saúdes do mundo, não deu conta. Uma epidemia fora de controle não tem lugar no mundo que dá conta de maneira imediata. O que nos deixou um pouco mais seguros de enfrentar um desafio que a gente não quer enfrentar, mas se for preciso enfrentar, é a maneira que ontem foi conduzida pela Prefeitura, pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, se houver, que demonstrou total apoio, total preocupação, se houver em Alfenas uma catástrofe, tanto a Santa Casa quanto a Alzira, acho que darão o suporte que a população precisa. Não vão precisar muito de respiradores. Mas, assim, a saúde de Alfenas é invejável em termos nacionais. Vamos passar muito aperto, vamos passar muito sofrimento, mas eu acho que com a colaboração de todos a gente consegue dar conta sim. Vamos lá. Não sem sofrer. Uma preocupação, Carlos, que eu tenho é o seguinte, aquela curva de infecção, né? Ou seja, se você tiver... O nosso objetivo é achatar a curva. Nós vamos explicar melhor para os ouvintes isso, ou seja, se a contaminação ocorrer de forma rápida... O sistema de saúde ele colapsa. Isso. A gente não consegue atender os pacientes. E a questão não é só essa, onde que o egoísmo das pessoas tem que ser deixado completamente de lado, principalmente nesses próximos 20 dias. O sistema de saúde voltado integralmente para o tratamento do coronavírus vai morrer infartado, vai morrer acidentado, vai morrer gente com AVC, vai morrer gente com diabetes mal controlada. As pessoas que hoje estão sendo atendidas no sistema de saúde, não tem como a gente dar vazão a uma epidemia e dar vazão às necessidades normais, por assim dizer, da cidade. Então, por isso, é fundamental, é imprescindível que a curva seja achatada. E isso só foi possível nos países que fizeram com algum grau de afastamento social. Explica para os nossos ouvintes o que vem a ser um afastamento social, porque muita gente talvez não entenda isso. Então, deixe claro isso para os nossos ouvintes. O que é? Por exemplo, o aluno, por exemplo, deixou de ter aula agora da Unifal. O que ele tem que fazer? Ficar dentro de casa. Isso. Ficar dentro de casa. Se não tiver nada para fazer na rua, que seja urgente, tem que ficar dentro de casa. E se for para a cidade dele, só voltar quando a situação estiver boa. Porque quem saiu... Ninguém está saindo. É muito leviano falar, vai fechar a escola para férias. Ninguém está fechando escola, ninguém está fechando a universidade para férias. É algo muito sério. Essa é uma conduta
excepcionalmente correta, que tem que ser tomada, mas ela é triste, porque fere princípios básicos, fere a nossa liberdade, fere projetos, fere muita coisa. Por exemplo, no Brasil, todos os congressos foram cancelados até setembro. Todos os congressos foram cancelados até setembro. Então, nós temos essa dificuldade. As pessoas têm que entender que, apesar disso ser ruim, é uma medida necessária para a proteção da população. E é extremamente correta, não tem outra alternativa. E eu espero que nos melhores cenários isso não dure muito, mas pode acontecer de durar muito tempo. Eu espero que não aconteça. Professor, podemos fazer um intervalo musical e voltaremos daqui a pouco com mais uma rodada aí de orientações. Bons ouvintes, estou escutando os barulhos de carro aqui, de caminhão, porque nós deixamos nossos 17 horas e 27 minutos. Nós somos a Rádio Federal de Alfenas, FM Estéreo, estamos em 101,3 MHz. Pois bem, estamos de volta agora, entrevistando o médico Carlos Marcelo de Barros, diretor clínico da Santa Casa de Alfenas. E está chegando muitas perguntas aqui. Eu vou deixar para todos aí o nosso WhatsApp, é 991240500. Repetindo, 991240500. Aqui tem uma pergunta que já chegou da Nathalie e Paula da Unifal. Ela diz o seguinte: boa tarde, temos uma dúvida. As escolas estaduais aderiram ao recesso até o dia 22 de março. Uma semana apenas de paralisação é o suficiente? Eu acredito que não. Eu espero que o governador de Minas Gerais entenda a gravidade da situação. Eu acredito que isso deve ser prorrogado. Mas tudo depende de como é que as coisas vão desenrolar no país. Hoje nós temos 300 casos. E nós estamos no D20 da primeira infecção, ou seja, o dia 20 depois da primeira. Na Itália esse número é bem menor no dia 20, então nós temos que ver, só que o Brasil é um país continental, então nós temos que avaliar o que vai acontecer, mas eu acredito seriamente que essa prorrogação do recesso escolar tem que ser mantida. Ou seja, foi apenas algo prévio, né? Ou seja, vamos parar por uma semana e depois de uma semana a gente avalia o que vai acontecer. Exatamente. Eu acho que vai ser daqui para frente assim, né? Vamos avaliando, ou seja, vamos dando um passo de cada vez, não é isso, cara? Acho que esses 20 dias agora serão cruciais para saber o que vai acontecer. O comportamento do vírus, exatamente. No ambiente quente. Num cenário ruim, é complicado. Eu sempre falo o seguinte: nós devemos partir sempre do pressuposto de que o cenário vai ser ruim. Porque se o cenário for bom, a gente vai ficar numa situação aliviada, é ou não? Não, agora se o cenário for ruim e não tiver se tomado as medidas adequadas, não é um cenário ruim, é uma catástrofe. Sem dúvida nenhuma. Vera? Outra pergunta aqui que chegou no WhatsApp é da Regina Stella. Ela quer saber a respeito, assim, quais os cuidados que deverão ser tomados com relação a crianças e mais especificamente também com os bebês. Aparentemente, esse vírus não causa grandes efeitos em crianças. Igual eu disse, eu não tenho conhecimento de nenhuma morte no mundo de pessoas com menos de 9 anos. Se foi reportado, eram crianças previamente muito doentes. Até chegar aqui, eu até dei uma olhada para ver, não tem reportado. Assim, o número de morte em menores de 50 anos é muito baixo. O maior risco para a criança é que ela é um vetor importante. Como eu disse, na Itália, uma das causas importantes de disseminação foi a epidemia em escola que levou para os avós. Um cuidado especial tem que ser para as pessoas ou já previamente doentes ou muito idosas. 60 anos, 70 morre mais de 60, 80 morre mais de 70 e 90 provavelmente morre mais de 70. Doutor Carlos, e principalmente, no caso, pessoas idosas que já têm alguma outra doença, alguma outra coisa? Eu vou recomendar, eu recomendei para o meu pai, na verdade, é isolamento. Fica dentro de casa. E as pessoas têm que ter consciência. Se você está gripado, se você está com sintomas gripais, se você teve contato com alguém sabidamente doente, evite fazer visitas, evite ter contato com gente idosa, não vá no hospital, a não ser que seja um caso extremamente necessário, não vá visitar ninguém no hospital.
Entendeu? Acho que agora é um momento de contenção de fluxo de pessoas, de todas as maneiras possíveis. Todo ato gera um alívio na epidemia. Se você cria um foco, e são focos de aglomeração. Então, assim, a suspensão das aulas da Unifal, você evita quantos focos de aglomeração, de quantas aulas que tem por dia. Tudo isso alivia a curva epidemiológica da pandemia. E destacar que não é só para a Unifal, ou seja, para toda a rede estadual, municipal. Ou seja, exatamente. Os alunos aqui estão perguntando aqui se é só para a Unifal. Não, isso aqui vale para todos. Para todos. Todo mundo, creche, não é mesmo? Não, assim, acho que para ser mais claro, qualquer aglomeração, escolas, universidades, festas, qualquer lugar que tenha uma aglomeração de mais de 30, 40, 50 pessoas, você tem que evitar. Sem dúvida nenhuma. E também de maneira constante, porque dentro das universidades, isso é constante. Você tem quantas aulas no dia? Quantas salas de aula tem? E é um fluxo muito grande. 6 mil alunos, cada universidade. Então, agora você coloca 6 mil alunos divididos em salas com 40, 50, 30, em ambiente fechado, aí isso é muito complicado. É uma medida ruim, evidentemente, mas extremamente necessária, extremamente correta. Sem dúvida nenhuma. Só repetindo novamente o WhatsApp para mandar pergunta é por escrito, tá? Se quiser mandar o áudio também pode. Ligar, ele não está recebendo chamadas, ok? Mais uma vez o WhatsApp é 991240500. Manda pergunta, pode mandar uma mensagem de áudio e uma mensagem de texto, ok? E a Mariane, você quer fazer algum comentário, Mariane? Alguma pergunta? Pode falar daí que já dá para escutar. Dá para escutar? Bom, boa tarde, pessoal. Doutor Carlos, a minha dúvida é com relação às medidas que devem ser tomadas em caso de suspeita de infecção. A pessoa doente, quando ela deve procurar o hospital, quais os sintomas são alarmantes, são indicativos, né, de contaminação com Covid-19, se esse paciente ele procura as unidades básicas de saúde ou se ele deve ir para o pronto atendimento dos hospitais. O pior lugar para a pessoa estar nessa época é pronto atendimento de hospital, que é onde aglomera. O Brasil, até a hora que eu cheguei aqui, porque você está mudando de 20 em 20 minutos, você vai atualizar. O Brasil está com a opção de testar somente casos graves. A conduta, particularmente, eu discordo. Acho que a testagem tem que ser mais ampla. Mas sintomas leves, a pessoa não deve procurar o hospital. Sintomas mais graves, falta de ar, cansaço excessivo, uma febre alta, acima de 39, por exemplo, sintomas que não passam, uma dor de garganta muito forte, uma indisposição muito forte, aí sim as pessoas devem procurar o hospital. Somente se tiver sintomas mais, assim, é uma conduta do Ministério da Saúde, particularmente eu não concordo, que eu acho que os países enfrentam a doença conforme a realidade. Um dos motivos do sucesso na Coreia do Sul, por exemplo, é a testagem ampla. Você tem pessoas na rua testando, todo mundo que faz. Então, praticamente a população do país inteiro foi testada, identificou a doença e isola a pessoa. Outros países fecharam o país inteiro. Então, agora, eu particularmente achava que deveria testar todas as pessoas, mas por enquanto, eu espero que mude, a conduta do Brasil é testar apenas os casos fortemente suspeitos, ou seja, as pessoas que já têm alguma necessidade maior de internação. Tem uma pergunta aqui da Maria Pedrecini, mandou para a gente aqui pelo WhatsApp. Ela gostaria de saber sobre os cuidados com os pacientes oncológicos. É o mesmo isolamento. Ontem na Santa Casa, hoje, né, nós recomendamos à direção, e isso está sendo tomada medida, os pacientes oncológicos em atendimento, eles vão entrar agora sozinhos, não vão entrar acompanhante. Justamente para poder reduzir o fluxo de pessoas dentro do ambulatório. E outra coisa, a não ser que haja extrema necessidade, fique em casa. Então, tá bom. Fique em casa. Eu tenho um raciocínio aqui que eu gostaria de compartilhar. Na nossa região, aqui nós temos por volta de quantos habitantes? Vamos arredondar 100 mil habitantes. Não, para ficar mais fácil a conta. Eu queria evitar fazer essa conta para não gerar alarmismo, mas então vamos lá. São 500 mil habitantes na região de Alfenas. Se nós tivermos em torno, ninguém sabe o índice de contaminação, a própria Ângela Américo falou que 50%, 70%. Mas vamos aos fatos. Ninguém sabe ao certo, 70% das pessoas ou são assintomáticos ou são sintomas extremamente leves, que passa, por exemplo,
Como, por exemplo, se você entrar muito quente no ar-condicionado, vai ficar a garganta meio ruim 2 dias e passou. Isso aí, a maioria absoluta, apesar de elas contaminarem menos, elas contaminam. Se nós tivermos confirmados 3,5% de casos. Não, pelo amor de Deus, isso não. Não fala isso nem de brincadeira. Se Mas nós não tivermos, eu não olha colocar só. isso pelo ouvinte para poder Se nós ver. tivermos 5 mil casos na região de Alfenas, ou seja, são 5 mil pessoas, isso gera em torno de 300 a 700 internações e de 30 a 70 necessidades de internação e terapia intensiva. É uma catástrofe. Se for que acontecer igual na China, 3,5% dos que adquirem a Então, doença olha só. falecerem, é complicado. Por isso que a gente tem que achatar a curva mesmo, né? Só fazer. Porque assim, eu falando assim, 1% da regional de Alfenas, se ficar contaminado, são 5 mil pessoas, já gera um cenário bastante complexo. Eu acho que os hospitais de Alfenas terão uma condição de absorver isso, mas não com facilidade. Vai ser extremamente complexo. Igual foi na gripe suína, que contaminava menos, era mais grave. A gripe suína era muito mais grave em 2010, mas ela contaminava menos, ela se contaminava muito mais. Então, não é uma situação que a gente deseja enfrentar. Eu gostaria que você jamais enfrentasse uma situação onde você tem apenas um equipamento de apoio à vida, uma UTI, e você tem que ponderar entre a pessoa, o A ou o B, porque os dois estão em estados graves e nós não temos condições de atender os dois. Isso é a menor preocupação. Tá? Ontem, assim, a verdade, assim, as coisas têm que ser ditas e dar o mérito para quem merece, né, naquele momento. Ontem me deixou muito reconfortada a sensibilidade que o prefeito teve com essa situação, inclusive já planejando a compra prévia de ventiladores, para não ser, porque se você não compra um respirador, ele chega aqui amanhã. Opa, sem dúvida nenhuma. Então, assim, eu acho que a população de Alfenas está, em termos de Brasil, está muito privilegiada na situação, inclusive já manifestou ontem, a gente provavelmente esse processo já vai andar, para que já tenha alguns respiradores. Por quê? Santa Casa tem bastante, tem, certamente Alzira tem também, mas estão em uso. Tem paciente que utiliza, tem paciente que está lá. Está zerado, parado. A gente não tem o reset, por exemplo, vem a epidemia de coronavírus, a gente pode parar as outras. Tipo já põe o pessoal que está tudo doente para fora e tá coloca. Então, a necessidade de estarmos preparados para isso, estamos. Por exemplo, se houver a necessidade, Santa Casa tem condição de ter mais 30, 40, 50 leitos de UTI. Há condições para isso, que a gente espera que não seja necessário. Desde que tenha equipamentos profissionais. Atualmente, quantos leitos de UTI nós temos? Na regional de Alfenas, são UTI adulto, né? Isso, adulto. São 10 na Santa Casa, salvo engano, 10 na Alzira, 5 ou 7 no Inesa, 7 em Guaxupé. 30 e poucos leitos. É isso que eu tenho, muito pouco, né? Se a gente não achatar realmente a curva, se todo mundo pegar a infecção de uma vez, não tem. Gente, igual eu falo assim, nós estamos falando de um país, numa região, a região de Milão, uma das regiões mais ricas do mundo, que tem um sistema de saúde considerado um dos melhores do mundo. Ele colapsou em 10 dias. Ele não suportou. Teve que descer avião com respirador dentro da China. Os chineses agora estão cedendo, né, para a Rússia. Porque na China agora, parece que ontem só confirmaram 8 casos. Né? Agora o problema da China é os importados. Só que assim, são realidades diferentes. Nós temos que saber o país que a gente vive. Nós não temos as condições que os chineses têm. Por exemplo, o que a China fez é impensável com um país igual ao Brasil. Por exemplo, a mesma coisa deles pegar o estado de Minas Gerais e isolar ele durante 2 meses. E a China, pelo próprio regime político e governamental, isolaram 20 milhões de pessoas. Lá não tem essa brincadeira de fique em casa e você vai e não fica em casa. Fica em casa, você fica em casa literalmente. Você vai ficar, porque se você sair da casa, você sabe o que acontece, né? E foi uma questão, igual falar assim, mas olha só, professor, o tamanho do problema. A região onde aconteceu tinha 20 milhões de habitantes, teve 65 mil casos. 65 mil no meio de 20 milhões não é nada. Olha o transtorno que deu, a China teve que construir um hospital, que assim, que a capacidade que o Brasil não tem, construir um hospital em 10 dias, um hospital de 1000 leitos. Não é, e assim, a nossa verdade também não é essa de chegar, espero que não seja necessário chegar a esse ponto, pelo amor de Deus. Acho que as medidas que já foram tomadas vai trazer um alívio, e eu espero que seja tomado no Brasil inteiro, né?
Mas mesmo o loco regional, é importante dizer isso. Ah, mas o que adianta Alfenas fazer se Santo Antônio para depois da Porteira não fizer? Não, protege sim a população da Alfenas. Achata a curva aqui. Sim, sem dúvida nenhuma. Então essas medidas são extremamente adequadas e, como dizer, obrigatórias. Tem que ser tomadas, não são exageradas. Daqui 15 dias, se elas não fossem tomadas, a situação seria muito complexa. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, ela está querendo saber em relação ao transporte coletivo. O nome dela é Vilma. Sabe-se que o transporte coletivo ao FETUR não tem uma higiene adequada, essa afirmação da Vilma. Como proceder a usar tal transporte? Primeiro é o seguinte, se você estiver gripado ou com qualquer sintoma, não vá. Essa é uma opção. E a recomendação que eu tenho feito para todo mundo que me pergunta, a gente é muito questionado a respeito disso, só saia de casa em extrema necessidade. Não é para ficar batendo pé na rua. Se a pessoa tem que trabalhar, paciência. Agora, se você tem sintomas, fique em casa. E se você não tiver necessidade absoluta de sair de casa, é para ficar em casa. Eu acho que outras gerações tiveram sacrifícios muito maiores que esse. A gente está pedindo para as pessoas ficarem em casa. Entendeu? Não está pedindo para ninguém ir para a guerra, para ninguém fazer nada, para ficar em casa. Outras gerações tiveram desafios muito maiores. Medida de proteção, né, doutor? De proteção para as outras pessoas também. Exatamente. Não é porque você é jovem, saudável, isso vai ser uma gripe ou vou ter um resfriado. Certamente vai ser isso. Agora, o que a gente vai fazer com os outros? Nós temos, por exemplo, a Santa Casa, mas ela obrigatoriamente tinha que tomar essas medidas. Quantos pacientes imunocomprometidos você tem lá? Você tem o setor de hemodiálise, você tem o setor de oncologia. Por isso que a gente pede, se você não tiver extrema necessidade, não é para ir no hospital visitar ninguém. Entendeu? Espera isso passar. Hoje eu li no Facebook que a Santa Casa já emitiu uma nota já proibindo visitas, né? Sim. A idosos, não, né? assim, Principalmente. eu falei, nossa cultura... Foi a nossa CTI, foi por causa desse na CTI, né? Sim. Então, a CTI, né? Não, assim, o nosso país ele não tem essa cultura, ainda bem que não tem, né? De fazer as coisas extremamente drásticas. Nós estamos apelando, primeiramente, ao bom senso e à responsabilidade social de cada um. Isso aí não é uma coisa de governo, é uma coisa pessoal. A pessoa tem que fazer a parte dela. Então, o que a gente pede? A não ser que você seja acompanhante, que você vá lá dormir com o paciente, acompanhar o paciente durante o dia, não é para ir no hospital. Você não tem nada a fazer lá, nesse momento, entendeu? Porque não é o momento adequado de ficar fazendo aglomerações, ainda mais num local que tem gente doente ou imunocomprometido. Então, assim, se você é para ir, nós estamos só em extremíssima necessidade. Não é para fazer visita para ninguém e tomar esses cuidados para proteger as pessoas, né? É muito importante essa conscientização. A responsabilidade pessoal de cada um com os outros. Isso aí, mas é só uma gripe? É só uma gripe, sim. Na maioria das pessoas, 70% não vão ter nem sintoma, e a outra grande maioria dos que tiver sintomas serão sintomas leves. Mas uma concentração razoável de pessoas pode ter problemas muito graves. Então, acho que não custa nada para ninguém ter olhar um pouquinho para o lado, né? O dilema quase trágico de medidas preventivas é que, quando bem sucedidas, fica muito difícil provar de que eram realmente necessárias. Mas assim, o conceito básico da ignorância é você ver a verdade, conhecer a verdade e não acreditar na verdade. É só olhar para a Itália, só olhar para a Espanha, só olhar para a China. Mas, Carlos, aqui no Brasil, depois dos últimos acontecimentos aí, eu vejo que tem muita gente ignorante, muita gente cega, infelizmente. O brasileiro, às vezes, teria que ser fator de estudo, muitas vezes. Mas eu acho que é o seguinte, se a gente for pensar nisso, a gente não faz nada. Então, as medidas vamos fazer a nossa parte, né? As medidas têm que ser tomadas. Se Deus quiser, a gente vai escutar que foram exageradas, mas a gente sabe que não foram e não estão sendo exageradas, porque a gente viu, olha, a Itália, eu acho que está se prevendo uma queda no PIB de 2%. Um país que a economia é do tamanho do Brasil. O país está fechado. A Europa inteira está fechada. Você não vai para a Europa. Você não sai na rua. O Trump também tomou medidas duras nos Estados Unidos. Se não for assim, é uma catástrofe. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que... E ai do político que não os tomar. Eu acho que o mundo chegou numa encruzilhada agora, né? Eu acho que as pessoas vão ver que o individualismo
Mata. Mata. Individualismo. O individualismo mata, sem dúvida nenhuma. Ou seja, nós vamos ter que cuidar de todos. Porque a vida... Porque a gente pega, por exemplo, a pessoa fala... Vamos colocar um exemplo, o caso do Guedes, né? Ele falou das empregadas domésticas. A empregada doméstica, se ela adquire alguma doença, alguma coisa, ela vai passar para a patroa. Ou seja, o vírus é algo extremamente democrático, do mesmo jeito que a patroa. Porque esse vírus, como eu disse, foi transportado mais pela elite, que fez as viagens todas, né? Porque a empregada não foi lá para a Disneylândia lá comemorar, né? Passear, né? Então foi a parte mais de elite que circulou esse vírus. E agora, o meu medo é chegar nas classes sociais mais baixas. Por quê? Porque dizem que, não sei, é uma pergunta, né? Também transmitido pelas fezes, secreções, locais onde não tem saneamento básico, havia preocupação. Não tem conhecimento. Não tem ainda, né? A contaminação é por aerosóis. É por gotículas de boca, que sai da boca, sai do nariz, sai do espirro. Só que o vírus, ele em superfície lisa, ele vive até um dia, né? O problema é esse, né? Depois ele tem que passar uma maçaneta. Pegar a maçaneta só com pano, depois a mão em maçaneta. Isso. Então, eu acho que assim... Botão de elevador. E assim, na verdade, nós estamos pedindo para a pessoa, não pedimos para ninguém ir para guerra, ninguém para fazer um esforço, pedimos para ficar em casa. Só isso. Ficar em casa. Acho que é o melhor caminho é esse. Entendeu? Para ficar em casa. Né? Teve um apresentador português que, assim, as gerações passadas foi pedido para ir à guerra. A sua geração está pedindo para você não ficar no sofá. Tenha noção. É isso aí, muito bem. Só ficar em casa. Bom, vamos dar um break aqui agora e eu gostaria de divulgar mais uma vez o nosso WhatsApp. Se alguém quiser participar com perguntas para o professor Carlos, o nosso WhatsApp é 035, né? Daqui de Alfenas, é 991240500. Mande a sua pergunta que eu farei aqui, eu, Eduardo Tonon, professor do Estudo de Química da Unifal, juntamente com o grande radialista Leira Filho, né? E a Mariane também, que está nos acompanhando aqui nessa entrevista, com o médico como é que é o nome lá? Anestesiologista. Só faltou ser aquele otorrinolaringologista. Então tá bom, mais uma vez, obrigado. Vamos dar uma descontraída agora, vamos colocar uma música aqui da Gal Costa, a música Folhetim. 17 horas e 50 minutos. 7 horas e 52 minutos. Hoje recebendo a visita do professor Carlos Marcelo de Barros. Ele é médico anestesiologista. Não vou acertar esse negócio aqui. Para facilitar a tua vida, porque eu sou mais hoje médico especializado em dor do que anestesiologista. Então, tá acho que dor é uma palavra mais fácil. Ele é fundador e diretor técnico da clínica Plenos, né? Isso. E ele é diretor clínico da Santa Casa daqui de Alfenas. Então tá bom, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado pela presença. Tem algumas perguntas aqui. O nosso WhatsApp é 912400500. Tem algumas perguntas aqui. A Paula Sanem, ela perguntou o seguinte: para os alunos da Unifal que não residem em Alfenas, é recomendado que eles vão embora para suas casas ou permaneçam em Alfenas? Não só da Unifal, mas da Unifenas, qualquer tipo de pessoa aqui. Qual que é a recomendação? Nós não temos lei no país para recomendar nada disso. Então, eu acho que vai da livre iniciativa e da consciência de cada um. Então, assim, no Brasil não existe lei. A gente não pode obrigar uma pessoa a ficar em Alfenas ou a não vir para Alfenas. Isso não existe. Tem outra pergunta aqui também. Gostaria de saber se um paciente que teve um resfriado, dor de garganta e fez um raio-x de tórax e é observado uma secreção do pulmão sem febre, deve se preocupar com a Covid-19? Esse é um sintoma comum da gripe comum também. Então, se ele está bem hoje, não precisa preocupar. Agora, se ele continuar piorando, deve ir para o hospital. Parece que ele não está com febre aqui no caso, né? Não foi relatado febre. Porque assim, toda gripe, toda resfriada dá alteração no raio-x, pode dar. Então, se o paciente está bem, porque é uma coisa, as pessoas têm que ter uma noção, por exemplo, é o seguinte: no tempo que morreu 4.000 pessoas com o Covid-19 no mundo, deve ter morrido mais de 50.000 de gripe comum no mesmo período. Sem dúvida nenhuma. E dengue também, né? Tem muito caso de dengue. Mas então por que todo esse alvoroço com o coronavírus?
Isso explica melhor para os nossos ouvintes. Justamente porque se a gripe comum está matando mais, por exemplo, no ano passado, somando os últimos 3 ou 4 anos, não temos um número exato, mas em torno de 2.000 pessoas no Brasil morreram de H1N1. Então isso mata mais do que... Mas a questão não é essa, a questão é o seguinte, como é um vírus novo, as pessoas não têm imunidade, você pode ter uma crise epidemiológica muito grave em curto tempo, que o sistema de saúde não é capaz de absorver. Então, esse que é o X da questão. Então morreram mais de 50 mil, é só você entrar no site da OMS. Entra no site da OMS, você vai ver morte por gripe no mundo de 500 a 700 mil por ano. Por gripe comum, essa gripe sazonal. O problema é só o pico naquele dado momento, Exatamente. o fluxo de pessoas excessivo. Morrem no mundo de 1.500 a 2.000 pessoas por dia de gripe comum. Então, o certo mesmo é diluir ao longo dos meses. Só que assim, como o povo já é vacinado, já tem uma certa imunidade, tudo, então você não vai ter picos enormes disso. Agora, o Covid é um vírus novo, as pessoas não estão imunizadas, então você pode ter um pico absurdo de doenças e doenças graves. E o sistema de saúde não comporta isso. Tem pessoas que falam o seguinte, o sarampo é muito pior que o que contamina muito mais, mas as pessoas são vacinadas, né? Tem que ter o sarampo é pior, a influenza H1N1 é pior, tem várias doenças que são muito piores, mas elas já estão aí. Entendeu? A questão é ser um vírus novo e você ter um fato muito rápido. Você pode ter uma epidemia em 10 a 15 dias que você não tem condição de atender as pessoas. Sarampo aqui em Alfenas, por exemplo, tem casos de sarampo aqui ou não? Que eu tenha conhecimento, não. Como uma doença que tem casos assim, esporádicos dessas que você citou? O próprio dengue mesmo, né? Não, dengue mata, gripe mata. Então, assim, e no Brasil a gente tem um certo problema de diagnóstico, de identificação. Muitas pessoas que morrem de pneumonia podem ter sido morrendo de gripe, porque os sintomas são parecidos, então é difícil. E um pode contaminar o outro, entendeu? A pessoa com gripe pode desenvolver uma pneumonia bacteriana associada. Então é extremamente mais complexo. Cabe aqui ressaltar sobre a responsabilidade social a questão da vacina. Tem gente, assim, em 2020, é brincadeira, mas não é. A gente achou que a gente estaria discutindo outras coisas. Então, se falando para as pessoas lavar a mão, para tomar vacina, entendeu? Para ter responsabilidade. Isso em 2020, então... E a carga vacinal atual é muito inferior a 10 anos tem atrás, gente, né? Tem gente que escreve em rede social, que isso não dá terra de ninguém, que a vacina é invenção... Os comunistas, né? O vírus é o vírus... Ou é para matar as pessoas que não vacinam os filhos. Em alguns países do mundo já está criminalizando isso. Sem dúvida nenhuma. Porque é crime contra a saúde pública. Entendeu? E tem gente que acredita que a Terra é plana, né? Sem dúvida nenhuma. Com certeza deve ser uma besta quadrada. Existe na lei que a pessoa que espalha a doença de forma indiscriminadamente, sabendo que está doente, ou que possa, porventura, estar contaminado, é crime. Crime, já é crime. Não é invenção nova, não. É crime. Já tem vários casos, inclusive, de pessoas que foram Você não vacinar essas... porque... E outra coisa, vai ter a campanha de vacinação da gripe. Vai ser antecipada, sabiamente antecipada. Porque você reduz a gripe sazonal e parece que ela confere alguma proteção ao coronavírus. Bom, Carlos, aproveitando que a gente está falando da transmissão, eu queria saber, assim, alguma orientação em caso do paciente manifestar febre, que tipo de antitérmico usar, que tipo de analgésico, se o ibuprofeno, né, que as pessoas normalmente usam, se está liberado ou se é para evitar, como nos casos de dengue. Olha, o que está ainda sem evidência científica consistente é o ibuprofeno e os inibidores de ECA, captopril, captopril, enalapril e o sartana, valsartana, losartana. Parece que as pessoas que tomam esses medicamentos desenvolvem forma mais grave da doença. Eu não posso, como médico, eu tenho que obedecer, o meu senhor é a ciência, eu não posso falar leviandade ainda mais na rádio. Agora, assim, não há evidências científicas robustas, inclusive a Sociedade Brasileira de Cardiologia não recomenda a suspensão desses medicamentos, contra o ibuprofeno, contra o losartano, só que as evidências sugerem. Se você tem outro remédio igualmente eficiente, como o paracetamol, a própria dipirona,
para que você vai tomar ibuprofeno. Então, assim, a minha recomendação, apesar de ainda não ter evidências científicas concretas, é que não se tome ibuprofeno. Não se tome ibuprofeno. Parece que uma observação, ainda algo observacional que foi feito na Itália, isso correu o mundo e logo a gente deve ter uma posição mais firme. Mas eu recomendo que não tome. Perfeito. Tem outra dúvida aqui, nós recebemos pelo 91240-500, é o nosso WhatsApp, mande mensagem para o nosso WhatsApp, do acadêmico de Química, o Douglas Alexandre. Antes de mais nada, ele disse: boa tarde, minha dúvida é se há alguma restrição farmacológica para os que estiverem com algum sintoma, né, da gripe ou resfriado, se alguma restrição. Eu acabei É o que a gente comentou. É o que eu acabei de responder. Aparentemente, não há evidência científica ainda que você deve evitar o uso de ibuprofeno e deve evitar, parece também que há um risco associado aos inibidores de ECA, que é o captopril, o enalapril, o risonopril, e os valsartanos da vida, que é o losartano, que é o desartano. Então, são remédios antihipertensivos. Então, aparentemente isso. Agora, a gente não sabe se é porque a pessoa se a maior mortalidade foi porque ela já era hipertensa, e coincidentemente esses remédios são muito usados, você tem relação com a medicação mesmo. Mas é um adendo que tem que se prestar atenção. Agora, o ibuprofeno parece que realmente tem, apesar de ainda não ter uma evidência robusta. Tem problema de tomar, então não tome. Doutor Carlos, chegou para a gente aqui uma pergunta do Damião. Ele é motorista de Uber e também trabalha com feira, né? Feirante. No caso, ele quer saber assim, os cuidados que os taxistas, né, os que trabalham com Uber e os feirantes devem ter para com o coronavírus. Olha, talvez essa seja a face mais terrível da doença. Como que você vai falar para um pai de família que precisa sustentar a família dele que não pode trabalhar? É uma situação extremamente complexa num país pobre igual o nosso. E certamente, assim, eu estava conversando isso com um motorista que sempre anda comigo de táxi, eles estão extremamente expostos, porque ele não sabe quem vai entrar, as pessoas podem não ter sintomas e estar contaminando, porque às vezes pode ficar 2, 3 dias contaminando sem sintomas. Na feira mesmo, na feira ainda talvez seja mais fácil que no táxi ou no Uber, que ele consegue manter uma distância de pelo menos 1,5 metro da pessoa, porque você tem o balcão ali na frente, né? Então manter a distância. E outro, álcool em gel na mão ou lavar a mão com água e sabão durante o 2 parabéns para você, que é a recomendação. Lava entre os dedos, lava o dorso da mão. Higienizar as verduras, né? E recomendar que as pessoas que comprar também cheguem em casa lavem essas verduras. E para quem for na feira, porque é uma situação que foi muito debatida, é muito difícil isso, as pessoas precisam disso para viver, como é que você vai proibir também? Então, é triste, na verdade é a face mais terrível dessa doença, talvez, para a nossa realidade. A recomendação é mantenha certa distância, ninguém vai te chamar de antipático nessa hora. Recomendo as pessoas a lavar as verduras quando chegar em casa. E para quem for na feira, compra, vira as costas e vai embora. E cumprimento de mão, tudo bem, bater a mão nas costas, evitar tudo isso aí, né? Essa é a hora de evitar, né? Agora, assim, para o motorista de Uber ou de táxi, é uma situação muito difícil para eles. Porque é um ambiente pequeno, a pessoa senta próxima, ela pode espirrar, ela pode tossir, pode estar com a mão suja. Então, a recomendação que eu tenho, fica com vidro de álcool, um pano no carro, passa na mão e passa na maçaneta, passa no painel do carro, para ver se ameniza o risco, mas é complicado. Doutor, hoje, desculpe, pode falar. Com relação ao uso de máscaras, hoje eu fui a uma farmácia e todos os atendentes estavam com máscara. Não tem sentido isso. Assim, o que a gente tem percebido, quais são as recomendações que estão vindo? Se você não está doente, o uso de máscara aumenta o seu risco de ficar doente. Porque você fica levando a mão no rosto muito mais tempo. A máscara é para as pessoas. Aí, mais uma vez, essa questão da conscientização pessoal. Se você está com qualquer sintoma gripal, quem tem que usar a máscara é o doente, não o sadio.
Entendeu? A não ser ambiente hospitalar, mas não é essa máscara que a gente usa. É uma máscara N95, ela é muito mais protetiva, mas você não tem isso no comércio. Então, assim, a máscara, no sadio, na verdade, aparentemente, ela aumenta o risco de doença. A máscara, quem tem que usar máscara, quem apresenta o mínimo sintoma, põe máscara, para não contaminar as outras pessoas. É o que aconteceu com meu filho, o Giovanni. O Giovanni também estava com sintomas, ele teve febre, está com tosse, mas também não tem falta de ar, não está assim numa situação assim muito que você vê aparentemente está grave, é grave. Então ele não vai levar no hospital assim correndo para. Não. Então, O pior lugar para você ir agora à toa é o hospital. Ele foi na escola com máscara, justamente o que eu falei para ele, é para você proteger os seus amiguinhos e não pegar essa virose, provavelmente pode estar. No caso dele, estava com algumas placas na garganta, Exatamente. Então provavelmente é uma bactéria, né? Então, assim, de tudo ruim, tomara que pelo menos o exemplo. Porque em qualquer país do mundo que você vai, você vê pessoas andando de máscara na rua. No Japão, Não, principalmente. assim, todo lugar do mundo que você vai, tem gente andando de máscara na rua. Ah, por que andar de máscara? Porque não quer. Não, porque ele está doente e não quer contaminar as outras Sem pessoas. dúvida, é respeito pelo próximo. Então, assim, usa máscara quem está doente. Quem não está doente, aparentemente não deve usar, porque aumenta o risco. Você fica arrumando a máscara toda hora, aquele negócio fica úmido e. Coça, né? Vai coçar o nariz. Exatamente. Traz outros problemas, né? Então a recomendação é somente usar máscara. Consciência social. Se você tiver com o mínimo sintoma gripal, você põe a máscara. Então, Para tá bom. proteger as outras pessoas, não proteger você. E o número de máscaras disponíveis aqui nas farmácias, parece que já a população já acabou com as máscaras disponíveis, Mas né? isso, doutor, entra numa questão da irracionalidade do medo, né? Nós temos duas epidemias. Álcool gel também sumiu. Nós temos duas epidemias. Nós temos a epidemia do medo e da desinformação e temos a epidemia do coronavírus. Então, não faz sentido, sabe? Mas isso é algo que é próximo do impossível você conseguir controlar. Porque como você vai, essa pessoa, aquele sentimento que ela, qualquer coisa que ela sinta que vai dar algum nível de proteção, ela vai se agarrar. Então, eu acho que comprar cinco caixas de álcool gel para proteger ela, ela vai lá e compra 5 caixas de álcool gel. Que o grande problema, acaba o estoque, aí o pessoal que tem aumenta o preço. Não, Né? E Ocasiona mais Ele não corre, problemas. não há risco de faltar esse tipo de material nos hospitais, não, né? olha, eu não tô arriscando fazer previsão nenhuma para os próximos 20 dias. Então tá aí. Vamos tocar uma música aqui para Dá um tempinho aqui, Dá um né? tempinho, fazer um... Descansar, tomar uma aguinha, vamos lá. café. Vamos ouvir a música do Pato Fu, antes que seja tarde. 18 horas e 10 minutos. Muito bem, estamos de volta, 18 horas e 12 minutos. Estamos aqui na presença do Dr. Carlos Marcelo de Barros, médico anestesiologista com área de atuação em dor e cuidados paliativos. Ele é professor e coordenador da pós-graduação em dor do Hospital Albert Einstein, Unidade Belo Horizonte, além de ser professor da nossa querida Universidade Federal de Alfenas. Estamos de volta aqui. Vamos fazer uma pergunta aqui do ouvinte. Vou repetir novamente aí o nosso WhatsApp, é 991240500. Repetindo, 991240500. Nós temos a pergunta aqui da Dayana, aqui de Alfenas. Boa tarde. Estou com sintoma de gripe, trabalho como promotora e repositora de supermercado. Ficando exposta com outras pessoas, devo me resguardar em casa devido à baixa imunidade e usar máscara? Essa é a pergunta dela. E a outra pergunta é, quando devo procurar atendimento hospitalar? Outra face muito triste da doença é o seguinte: se ela está com sintoma de gripe, na atual conjuntura, ela deve ir para casa e usar a máscara. Só que, se o sintoma é leve, teoricamente ela poderia ficar em casa, quietinha, tudo. Só que nós estamos falando de questões trabalhistas também, não precisa de um atestado. Então, recomendo ela que ela procure o UBS mais perto da casa dela, que se o sintoma não for grave, o UBS não é o lugar mais adequado. Certamente, a Alfenas tem cobertura de 100%, ela deve ser registrada em alguma UBS. Procurar e pedir para o médico avaliar ela. O que é o UBS? Tem muitos ouvintes talvez não conhecem. PSF,
Unidade Básica de Saúde. Então temos aqui no Jardim São Carlos, né? A Alfenas, salvo engano, posso cometer um equívoco, mas eu acho que a Alfenas tem 100% de cobertura. Sim, na minha rua, por exemplo, tem uma lá em Jardim São Sim, Carlos. Né? Então, assim, todas as pessoas da cidade de Alfenas têm algum PCF que ele é referência para ele. E nós temos ouvintes também na região, nós temos em Areado, tem pessoas ouvindo. Na situação dela, assim, como os sintomas forem leves, ela tem que usar máscara sim e poderia ficar em casa. Ela deveria ficar em casa e não ficar saindo para a rua. Agora, existe a questão trabalhista, ela tem que procurar um médico. Tornar uma dica para os ouvintes com relação ao aplicativo Corona SUS. Então, o aplicativo é gratuito, né? As pessoas baixam o aplicativo, ativam a permissão para ter acesso à localização. E aí, na tela inicial, já é mostrada a localização das unidades básicas de saúde daquela localidade. Então, facilita aí para o pessoal, na hora de procurar o UBS, né? Verificar qual é aquela mais próxima da sua residência. Então, tá bom. Vamos dando prosseguimento. Nós temos aqui algumas notícias aqui em relação ao coronavírus, mas fala um pouquinho do quem está nos escutando na região, qual que é o procedimento? Eles têm que vir para Alfenas? Não. Tem que ficar na cidade? Ou seja, as pessoas às vezes ficam meio um pouco alarmadas, né? Falam, eu vou direto para Alfenas, lá que lá a medicina é muito melhor que aqui. Entendeu? Vamos supor, Campos Gerais, quando eu estou em Campos Gerais, eu vou correndo para Alfenas. Então, esclarece para os nossos ouvintes isso aí. Até aproveitando o exemplo, um abraço para o pessoal de Campos Gerais, eu nasci em Campos Gerais, sou Campos Gerais. A questão é a seguinte, se os sintomas forem leves, fica em casa. Se você tiver sintomas um pouco mais fortes, febre alta, falta de ar, cansaço excessivo, dificuldade para respirar, você deve procurar o pronto-socorro da sua cidade. Se houver a indicação de vir para Alfenas, eles vão entrar em contato para transferir. Porque o pior dos mundos agora é a aglomeração de pessoas doentes em um local só. Às vezes a pessoa pode ter só um resfriado comum ou alguma coisa assim, e chegar num lugar que tem gente contaminada e contamina todo mundo. Então não é lugar de ficar, a não ser de extrema necessidade, ponto de socorro, pronto atendimento, não é lugar de ficar indo nessa época, não. Então tá. Outra pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte, em relação ao álcool do posto. Tem gente aí que pode estar pensando, vou usar o álcool do posto para esterilizar a mão, utilizar, ou diluir com um pouco de água. Não, o álcool de poço é extremamente tóxico, ele é combustível, álcool livre, então sem a mínima possibilidade. Ele tem, então vamos esclarecer aos nossos ouvintes que álcool de poço não pode ser usado, ele possui desnaturantes, né? Exatamente. E esses desnaturantes, eles o tornam extremamente tóxico, então não use álcool de posto. E álcool de garrafinha? Aquela álcool de garrafinha de 90%, 98%. Ele tem o mesmo efeito do álcool em gel, só que não tem a praticidade do álcool em gel. Então, com relação à concentração, Carlos, muita gente chega no isso. supermercado e tem o álcool 46,5%, não, né? acima de 70. Esse aqui é 65, nós estamos aqui, ó. Então vou considerar quase 70. Então aquele álcool 46 não resolve, né? Aparentemente, pelas informações que eu tenho, não. Eu falei, vou limpar a mesa, tudo. A pessoa pode pensar, eu posso limpar a mesa com álcool do posto? Também não, né? Não pode. E assim, a questão, a gente tem que tomar muito cuidado com passar informações. A questão do álcool em gel, ela só é por um motivo, a praticidade. Porque você lavar a água com água e sabão, um tempo de 2 parabéns para você, resolve também, mas é difícil, né? O álcool em gel, você tá na rua, você passa o vidrinho, passa na mão, igual já podemos ter passado umas 80 vezes hoje. Então, acabou de passar agora. Já estamos com vidrinho de álcool gel aqui em cima da mesa aqui, todo mundo está usando aqui nos estúdios. É uma maneira eficiente. Maneira eficiente. O vírus tem uma capa proteica, gordura mesmo, né? Que o próprio álcool e assim, solta. e na verdade ninguém sabe, parece que ele pode viver até mais de dia em superfície, então é complicado, vou passar álcool em tudo. É um inimigo invisível que exige muitos cuidados. Exatamente. Então vamos repetir para os nossos ouvintes, botão de elevador, vamos fazer um bate-bola. O negócio é o seguinte, você pôs a mão em qualquer lugar, põe álcool em gel.
Isso. Botão de elevador, maçaneta, Corrimão de escada, outra pessoa. rodoviária. Não, mas então, assim, na verdade, as pessoas não deveriam fazer isso antes do coronavírus, né? Então, Ou seja, algo que vai Talvez ser criemos o hábito. se nós igual eu falei, em conseguirmos passar aí, 2020 nós estamos falando para as pessoas que elas têm que ter responsabilidade com as outras e têm que lavar a mão. É uma discussão que eles esperavam não ter nessa época, né? Eu admiro muito o povo japonês, que o povo japonês ele tem uma preocupação assim exacerbada realmente, desculpa o termo utilizado, com o próximo. Você vê os banheiros no Japão, eles têm um cuidado, assim, uma limpeza, porque ele tem aquela ideia de que eu vou deixar isso aqui limpinho para o meu próximo, porque ele tem aquela ideia correta de que nós vivemos numa sociedade, um depende do outro. Sim, eu acho que isso aí é fundamental. E nessa crise é o ponto 01. O poder público ele tem a função dele, mas a função dele está dentro da pessoa. Entendeu? Se as pessoas fossem conscientes, não precisava de ações drásticas e forçar fechamento. Não. Carlos, uma dúvida também, eu acho que pode ser a dúvida de muitos estudantes que talvez agora retornem, né, para suas casas depois da suspensão das aulas. Eles vão ficar em ônibus fechados, né? Nesse caso, recomenda-se o uso da máscara? Não se recomenda? Não, é a mesma situação. A máscara para não doentes, aparentemente, ela aumenta o risco de infecção. Aparentemente. Então, se não está doente, eu não posso recomendar. E tem que trocar a máscara depois que ela fica úmida também, né? Sim, tratamento de mel. Doutor Carlos, Damião, que fez a pergunta agora há pouco, ele retornou aqui no WhatsApp perguntando acerca dos transplantados. Não. Existem algumas pessoas, um grupo de pessoas que devem ficar em isolamento domiciliar. O transplantado, ele já toma imunossupressor. Então, naturalmente, ele já tem uma imunidade mais baixa. Quantas doenças que a gente já tem de costume, já são vacinados. Agora, é como eu falei, esse vírus não tem vacina ainda. Então, isolamento domiciliar, né? Ficar em casa. A recomendação para todo mundo, fique em casa. Fique em casa. E se você só sai se você tiver motivo, só vá a algum lugar, se você tiver que comprar alguma coisa, vai lá, compra e volta, você tem que trabalhar, vai trabalhar para casa. Eu acho que é a recomendação mais eficiente nesse momento. Se você está com algum sintoma gripal, afaste a pessoa, evite contato muito próximo com as pessoas da sua casa, use máscara se você estiver com sintomas. Vamos um proteger o outro, que isso passa rápido. Daqui a pouco está todo mundo aí preocupado com outras coisas, a gente volta a falar de futebol. Esse é o resultado principal. A gente volta a falar de outras coisas. Por exemplo, eu trabalho no Hospital Albert Einstein em São Paulo e na unidade educacional do Einstein em Belo Horizonte. Todas as aulas são suspensas, em abril e maio. Provavelmente eu vou ter que ficar viajando, vou dar aula aqui de casa. Vou ter que gravar as aulas no computador e fazer aula virtual com os alunos. Hoje há um recurso para isso, né? Então a pessoa não tem é que a utilizar, mesma coisa, né? Porque assim, se fosse a mesma coisa, não existia aula presencial. Então, por exemplo, já ajuda. A recomendação do Hospital Albert Einstein é que a gente não vá a São Paulo. Não é para ir para São Paulo. E quem está em São Paulo não é para sair de lá. Então, por exemplo, eu coordeno a pós-graduação em Belo Horizonte. Então, tem professor que vai de São Paulo, tem professor que vai do Rio, tem professor que vem de Curitiba. Esse trânsito no Brasil parou. Então, a solução que o Hospital Albert Einstein arrumou para a pós-graduação não parar de tudo são as aulas virtuais. E depois que passar essa tempestade, nós vamos ajustar alguma maneira de repor que não ficou legal. Bom. E fica aí também o aviso para os lojistas, né? O pessoal. O comércio, restaurante. Comércio, isso. Tem um pessoal que costuma fazer compra em São Paulo, então, assim, tô vendo nas redes sociais o pessoal saindo daqui de Alfenas indo fazer compra no Brás. Então, fica o alerta aí, gente, não façam isso, ninguém vai morrer por não comprar, né, roupa ou sapato, etc. É a face mais triste, cruel, né? Cruel, porque como que você fala para um pai de família que as contas vencem todo mês, né? As contas não obedecem ao coronavírus, elas vão chegar, entendeu? Assim, a CEMIG, a Copasa, os impostos, eles não pegam gripe, né? Eles vão mandar as contas para todo mundo.
é a face mais cruel da doença. Como você vai... E assim, nós não temos lei no Brasil que impede o brasileiro, dentro do território nacional, de ir em qualquer lugar. A questão é essa, um proteger o outro, né? Eu não recomendo, eu não recomendo ninguém ir para as zonas que estão com risco de endemia. Salvo em caso de doença salvo já em caso confirmada. É. Né? Você... Teve o caso do paciente São Espírito Santo, já diagnosticado positivo para a Covid-19, e ele viajou para São Paulo, né? Ou seja, inclusive foi até preso, né? Ou seja... Sim, são uns absurdos. Agora, o que acontece é o seguinte, um paciente pode gerar uma tragédia no país. Eu não recomendo nenhuma viagem, né, nesses 20 dias. Fica quieto, fica aqui, ofenso. Agora, assim, quando eu falo, é muito difícil, é uma coisa muito... a maior maldade, né, dessa doença. Como que você fala com o pai de família, que tem o restaurante dele lá, que ele precisa daquilo para sustentar a família, como é que você manda o sujeito dele fechar o restaurante? É complicado. Não tem jeito. O que a gente recomenda é o seguinte, presenças mais curtas, mesas mais longe, entendeu? É muito difícil isso e chega a ser desumano, ainda mais no nosso país. As pessoas precisam disso para sobreviver. Então, algo que o Brasil precisa muito é um negócio chamado bom senso. Mas acaba que, mesmo sem proibição, vai ter uma queda de movimento. A gente espera isso. E a gente recomenda, a recomendação é que você vá, faça o que você tem que fazer e vai embora. Agora, hoje em dia, você ainda tem a opção de entrega em casa, né? Então... E comida, por exemplo, a pessoa que manipulou a comida vai ter que ter total cuidado, né? Ou seja... A comida você ferve ela, né? A comida crua que é importante você lavar, mas a comida você ferve, o vírus não suporta. Você já viu um vídeo de uma mulher embalando coxinha, ela soprava o... Você viu esse vídeo ou não? Então é o seguinte, esquenta no micro-ondas por via das dúvidas. Esquenta no micro-ondas. Você não vai passar álcool na coxinha. Esquenta no micro-ondas para matar o vírus. Agora, assim, talvez até, sei lá como ideia, as pessoas estimularem um pouco a entrega de comida em casa, né? Para movimentar, para as pessoas ficarem em casa, para os restaurantes poderem continuar trabalhando. Gerar essa opção de entrega domiciliar, né? Gerar emprego. Porque, como você fala, imagina se o negócio sai do controle e nós temos que ficar na quarentena de 2 meses, como é que essas pessoas vão fazer? Não pode. Existe aquele famoso ditado no meio econômico que diz que nos momentos de crise, das mais diversas crises, existem aquelas pessoas que choram e tem aquelas pessoas que vendem os lenços, né? Sim, mas é muito... É difícil. É difícil. Então, as pessoas têm que ter um olhar social muito importante nisso. Para quem ligou o rádio agora, nós estamos aqui com um bate-papo com o médico Carlos Marcelo de Barros, né? Ele é médico anestesiologista, com área de atuação em dor e cuidados paliativos, né? Ele é professor da Universidade Federal de Alfenas e também professor e coordenador da pós-graduação em dor do Hospital Albert Einstein, na unidade Belo Horizonte. E eu gostaria de fazer uma pergunta, essa pergunta é minha. Eu acho que eu vou fazer em off depois a gente volta. Música, né, professor? Música para nós aí. Mais um intervalo. U2, New Year's Day. 18 horas e 29 minutos. Muito bem, estamos de volta, 18 horas e 33 minutos. Vamos lá para a nossa vinhetinha. Estamos aqui num bate-papo interessante e didático com o professor Carlos Marcelo de Barros, médico anestesiologista, que atua na área de dor e cuidados. Ele é fundador e diretor da Clínica Plenos e, além de professor, colega nosso, professor da Universidade Federal de Alfenas, e além de ser professor e coordenador da pós-graduação em dor do Hospital Albert Einstein, na unidade Belo Horizonte. Além deles, está aqui nos estúdios o Meira Filho, grande radialista, professor não, servidor público aposentado, é algo que vai ser algo raro no futuro, né? Ou seja, ele vai dar até entrevista aí e dar autógrafos, né? A pessoa chegar, nossa, primeiro servidor público aposentado que eu vejo na vida, também presença da professora Mariane, e eu também estou aqui tomando aqui
coordenando aqui os nossos trabalhos. Eduardo Tononi, Instituto de Química da Universidade Federal de Alfenas. Bom, nós temos uma pergunta aqui que eu julgo ela muito importante. Ela foi feita pela Dayana aqui de Alfenas, né? Olha a pergunta interessante. Ó. Há necessidade de estocar alimentos devido ao aumento da pandemia, porque o álcool gel quase encontra esgotado, né? Essa é a primeira pergunta dela. Tem outras perguntas ainda, né? E eu vou fazer todas as perguntas, depois qualquer coisa eu repito, né? Meu marido é encarregado de padaria, atuando dentro e fora da produção. A empresa irá fornecer máscaras e luvas como medida protetiva para todos, balcão e produção. Será que essa é a melhor medida? Essa é a segunda pergunta dela. E a terceira é: estou tomando Resfedril. E aí? Não, primeiro, ela está doente para tomar o Resfedril? Agora, assim, o mais importante das perguntas dela, que as outras eu até já comentei sobre a máscara para quem não está doente, a questão é a seguinte: não faz o mínimo sentido você estocar comida em casa, esvaziar supermercado. A epidemia do pânico é pior do que a epidemia do vírus. Mesmo na Itália, onde as coisas estão fora de controle por enquanto, farmácias, supermercados, serviços essenciais estão abertos. Tanto que está na lista de permissão a pessoa poder sair para ir ao supermercado. É a única coisa. Então, assim, não faz sentido isso. E a gente vê, por exemplo, está certo que a Europa é um país muito mais... A Itália é um país que tem uma população muito mais idosa. Existe um grupo de voluntários que fazem compra de comida para idosos. Idosos que moram sozinhos, que têm dificuldade, para levar na casa deles, para eles não terem que sair na rua. Então, a solidariedade... Algo poderia acontecer por isso. Em relação à padaria lá do marido dela... Isso, distanciamento social é a única atuação científica que a gente tem de comprovação. Ela está perguntando assim se a empresa vai fornecer a máscara e a luva como medida protetiva, no caso a padaria, né? Eu já comentei sobre isso na entrevista, que o uso de máscaras, para quem não está doente, não tem comprovação nenhuma que vai proteger a pessoa e pode até piorar. Agora, se a pessoa está doente, na atual circunstância, tem que ficar em casa. E aí sim usar máscara. Então, agora, luva, álcool em gel, álcool, passar a limpar, isso é fundamental. Agora, faz o mínimo sentido fazer estoque em casa. Com relação à higiene dos alimentos, o que a gente compra no supermercado, o ideal é chegar, passar um paninho com álcool gel no pacote de feijão, de arroz, sim. Né? Fazer uma higiene adequada. Na verdade, essa é uma recomendação para antes do coronavírus, né? Mas o modo como limpar, né? Hoje, com maior reforço. O vírus, ele vive muito tempo em cima de plástico. Então, chegou em casa com todos os perfis, passa um alquinho para limpar. Entendeu? Vegetais também limpa, passa álcool, lava com hipoclorito. Uhum. Sim, acho que os cuidados de higiene que as pessoas deveriam ter antes, né? Agora tem que reforçar. Não, eu já vi muita gente que vai no supermercado e coloca direto, né, o que está na prateleira dentro do armário. Então, assim, vale a pena frisar, então... Não, convém limpar. Né? Nessa fase. Então, convém limpar antes, mais agora, né? A única coisa que pode ir direto para o supermercado é para o forno, né? Pro forno pode. Certo. Eu estou lendo uma notícia aqui no site da UOL, vou comentar, que é algo assim que beira o surreal no nosso país, viu? Mas, descumprimento de quarentena poderá levar à prisão, decidem Moro e o ministro da Saúde, Mandetta. Os ministros da Saúde, da Justiça, Sérgio Moro, e da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, divulgaram hoje uma portaria interministerial com determinações sobre a obrigatoriedade de cumprimento por parte da sociedade das medidas anunciadas pelo governo para controle da pandemia de coronavírus. Entre as decisões, eles determinam que pacientes que descumprirem regras de quarentena e isolamento poderão ser presos. Olha, a gente espera que não haja necessidade disso, mas a situação obriga. Tem como. Muita gente responsável nesse mundo, né? Então, assim, não tem como discordar da medida radical dessa, se for necessária, né? Espero que não seja. Se as pessoas tiverem amor pelo próximo,
Isso não vai ser necessário se ele estiver doente, ele mesmo se isola, são só 14 dias e ninguém está indo para guerra, é só ficar sentado no sofá. A preocupação das pessoas quando leem essas notícias aqui é complicado. Por exemplo, você vê aqui, a Secretaria de Saúde diz que é grave o estado de médico internado no Rio. É grave. Então, o descobridor do vírus, o que colocou lá o governo chinês que nós tínhamos uma circulação de um vírus, morreu. Então, mas na verdade são dois fatos. Esse colega, a gente espera que ele consiga sair bem dessa, ele é diabético e já certamente não, tem 67, 68 anos, coisa assim. Não é idoso, mas já tem uma certa idade. tá vendo, Beira? E já era diabético, tinha alguma patologia para ele. E o chinês, ele foi exposto a uma carga viral enorme, né? Ele foi o primeiro a atender. Não teve cuidado nenhum. Então, em relação à carga viral, que é importante, né, também. Sim, ele foi exposto a uma carga viral. O profissional de saúde é muito mais perigoso porque ele está trabalhando ao lado ali, né? Não, isso aí vai ser um problema grave que nós vamos ter que enfrentar. Vai ter muitos médicos que vão adquirir o coronavírus, né? Enfermeiros. Isso. Acho que é bom para as pessoas também valorizar esses profissionais agora. Na Itália, nós tivemos o palmas, né? Pessoas saíram nas varandas batendo palma para os profissionais de saúde. Porque se você parar para pensar, tudo na Itália é para ficar em casa, ninguém pode sair, qualquer única pessoa pode sair para trabalhar. A única pessoa que não está em quarentena são os profissionais de saúde. Né? E nesse momento que a gente vê que realmente os nossos heróis não são esses heróis aí. Aliás, eles também são nossos heróis, né? O Beira-Vez não gosta que eu fale isso, mas eu vou falar mesmo. Vai ter muito herói aí que está por aí, que na hora mesmo, na hora H, não é herói. Heróis são essas pessoas que pegam mesmo no batente, que vão lá, dirigem o caminhão, leva a nossa comida, traz a nossa comida, traz o nosso combustível, o médico está lá de frente, combatendo as doenças, todos os profissionais de saúde, independente de ser médico, enfermeiro, farmacêutico, todo mundo envolvido, está lá na batalha, ou seja, todo mundo é importante. É a hipocrisia você chegar e falar, não, aquela classe de privilegiados ali, X, merece ser colocado no pedestal. Não, todo mundo faz parte da sociedade, uns precisam dos outros, não é mesmo? Sim, exatamente. Existe uma lenda aí da Coreia do Norte, eu recebi um comentário ali que na Coreia do Norte está tendo caso, sabe por quê, mesmo? Porque na Coreia do Norte é o seguinte, né? 10 horas e 25 minutos, um caso de coronavírus. 10 horas e 30 minutos, 0 caso. 10 horas e 40 minutos, 5 casos de coronavírus. 11 horas, 0 casos. Ou seja, acho que nós não vai ter que chegar nesse momento, né? Porque nesses regimes assim, eu acho que eles estão combatendo a doença dessa forma, não é? Não, o Brasil é um país democrático e assim vai continuar sendo. E mesmo essa medida anunciada pelo Moro e pelo Mandetta, correta, aliás, não é porque é drástica que é errada. A gente espera, se as pessoas tiverem consciência, não vai precisar utilizar ela para ninguém. E temos que ter os políticos, os governadores, todos estão dando os exemplos, né? Ou seja, uns maus exemplos, outros maus exemplos. Estão dando os exemplos aí, né? Entendeu? Eu falo que ninguém... Nessa hora eu até fiquei admirado com o Mandetta, viu? Desse governo todo que nós temos aí, o Mandetta está assumindo uma posição de destaque, né? Diferentemente do nosso ministro da Educação, né? Nós combinamos de não falar de política. Mas quero que você fale do Mandetta. O ministro Mandetta é uma pessoa excepcional, ele sempre foi. Tem uma longa história, uma longa e boa história. Acho que ele está destacando positivamente na situação. Acho que ele está fazendo tudo que ele pode. E fazendo tudo que ele pode de verdade, né? Fazendo tudo que ele pode da boca para fora, não. Então, nós vamos passar por dias difíceis, mas vamos lá. Então tá jóia. Já aconteceu antes e vai acontecer depois. E vamos vencer. Bom, o Carlos deve ter atividade por aí, né? Tem um procedimento. Então tem procedimento, tudo. Então, eu acho que esse primeiro encontro, espero que nós
talvez até no segundo encontro ou no terceiro aí, nós tenhamos boas notícias, né? Então. Comemorar muitas coisas, muitas medidas que foram adotadas de modo a conter esta infecção. Assim, né? A verdade tem que ser dita. A verdade tem que sair informação. Ninguém quer dar notícia ruim, mas a notícia ruim faz parte para. Eu acho que tem que dar o crédito para quem merece. Eu acho que o prefeito ontem está de parabéns, inclusive mandei uma mensagem para ele parabenizando pela ação que ele teve, porque teve coragem de tomar atitude, que são atitudes extremamente impopulares. As pessoas que são mais ignorantes, alguma coisa, não entendem o teor das medidas, mas para que fechar a escola? Pra quê? Gente, são medidas corajosas e necessárias. Eu acho que a população de Alfenas está nessa parte. Nós poderemos passar por seríssimos problemas, mas dentro do universo que a gente vive, que é Brasil, Alfenas é um lugar muito privilegiado. Né? Muito privilegiado. Mas nós não podemos baixar a guarda, né? Não, nossa senhora. Que a Itália também da Itália, a melhor saúde do mundo. Eles baixaram a guarda aí. E a casa caiu, então assim, só que aqui nós não estamos baixando, não. Então tá, só a última pergunta do nosso ouvinte aqui, com o vírus o dinheiro fica contaminado? Essa foi a pergunta dele aqui, lógico, né? Sim, assim, ninguém sabe, como o vírus é novo, as informações estão chegando. Mas parece que pode ficar até um dia em papel, pensa bem. Sim, então... Dinheiro literalmente sujo. Então, se ficar... Sempre foi, né? Continua Se ele ficar 30 segundos lá, já é o suficiente para passar de uma mão para outra, né? Sempre foi. Na verdade é o seguinte, lava a mão, não põe a mão na boca e fica dentro de casa. E não visita o hospital à toa. Isso, vamos repetir mais uma vez, que essas medidas de... E nem idosos. Essas medidas profiláticas, elas não servem só para o coronavírus, e sim... As pessoas já deviam estar fazendo essas medidas ao longo da sua existência. Vamos lá, você tem que ser quase um mantra, certo? Lava as mãos, não põe a mão no rosto, não visita, se você estiver doente, não visita idoso, pessoa doente, não vá no hospital à toa, só sai de casa extrema necessidade, tenha respeito e compromisso com a pessoa que está do teu lado. Higienize os alimentos. Higienize os alimentos. Aí já está ficando muito longo, as pessoas esquecem. higiene geral, acho que respeito ao próximo é o caminho mais curto para a gente passar por isso rapidamente. E a vida voltar ao normal. Bom, tá chegando muitas perguntas aqui, mas nós vamos encerrar, porque foi combinado aqui com o Carlos, né? Vamos tomar ele tem procedimento agora, né? Sim. Então, mais uma vez eu agradeço, Carlos Marcelo de Barros, pela sua presença aqui na rádio. Fique feito o convite aí para que você venha aqui muitas vezes, né? E agradeço em nome da FACEP, agradeço em nome da Universidade Federal de Alfenas e muito obrigado. Ele virá muitas outras vezes aqui para nos esclarecer de outros temas, né? Sim, espero que o ano que vem, daqui 2 anos, ele venha aqui para esclarecer outras coisas. Então a gente pode até depois ficar contando essa história. Lembra quando teve aquela pandemia? Então, olha aí. Mas, assim, novamente eu agradeço o convite, acho que é muito a função do profissional de saúde, não só do médico, esclarecer a população. Novamente, não há motivos para pânico exagerado. As medidas parecem drásticas, mas elas são necessárias. Em termos pessoais, vamos lá, em termos pessoais é uma gripe, ponto. Agora, em termos de saúde pública, a responsabilidade individual de cada um tem que ser levada ao extremo, porque nós podemos ter sérios problemas aqui na cidade e sérios problemas no país. Então, as pessoas chamar para si a responsabilidade e cada um cuidar do outro, rapidinho isso passa. E não é a última e provavelmente não é a primeira, muito menos a última, vai haver de novo e faz parte da história da humanidade. E espero que nós tenhamos aí... Tomara que a gente saia dessa com um aprendizado, né? Se as pessoas vão pegar a mania de lavar a mão e ter respeito pelo outro, já tá bom demais. É isso aí. Agradecer muito ao Dr. Carlos e também à professora Mariane, que esteve aqui conosco durante todo esse tempo. Opa, sem dúvida nenhuma, tá fazendo... Nos ajudando muito aqui. Ajudando aí. E fica convidada para retornar sempre aqui nos estúdios. E fazendo as filmagens aí, depois de postar lá no Facebook, não é isso? Isso aí. Bom, eu que agradeço o convite, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês, né?
E eu vou fazer a edição do vídeo e o mais rápido possível a gente disponibiliza aí no Facebook da rádio. Muito obrigado. Agora vamos ouvir a música do Ira e juntamente com Samuel Rosa, a música Tarde Vazia.